Bem-vindo a todos a mais um Mesa Redonda aqui no Digrão e João. E hoje o papo é com uma pessoa que eu admiro bastante, veio trabalhar junto comigo. Ele é de São Paulo, engenheiro de petróleo, trabalha no mercado financeiro há anos, um grande amigo meu, o William Ratano. Seja bem-vindo, William Ratano. Muito obrigado pelo convite, João. Estou muito honrado em participar aí dessa conversa. A honra é toda minha. Bom, William, primeira pergunta. Para começar, Will, conta pra gente um pouco da sua trajetória de engenheiro de petróleo para o mercado financeiro e agora na Demicon. Vamos lá, João. Eu sou formado, então, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tá? Vim para cá justamente para fazer o curso de engenharia de petróleo. Fiz ali todo o processo, passei pelos cálculos, né, que é muito difícil, e acabei me formando. Só que quando eu me formei, infelizmente, eu tive a infelicidade de perder o meu pai. Então, nesse momento foi um momento muito difícil para minha família e eu precisava arrumar um trabalho que não fosse diretamente um estágio, né? Porque na engenharia de petróleo você entra ali como estagiário, júnior e vai galgando a profissão. E aí eu tive uma proposta de um amigo meu na época que trabalhava no Bradesco. E ele falou: você não quer vir para cá? Aqui o estagiário já ganha X. Então isso me atraiu muito, abriu muito meus olhos, né? Então eu falo que a vida me levou para o mercado financeiro. E eu acabei pegando esse amor, né? Ali pelos números, pelos investimentos, de melhorar a vida das pessoas, de estar ajudando realmente. Então eu fui passando por grandes instituições do mercado financeiro, né? Como BTG Pactual, XP Investimentos. Cheguei a ter o meu próprio escritório, né? Fui sócio de uma operação. E aí eu fui realmente trabalhando nessa área, me desenvolvendo, tirando as certificações necessárias, até que eu cheguei na Demicon. Ótimo, excelente. Bom, vamos lá, Will. O que mais te encantou nesse universo dos investimentos e especialmente em consórcio? Legal, João. Eu acho que mais me encantou nessa trajetória, né, do mundo dos investimentos é realmente poder mudar a vida das pessoas, mostrar para elas que é possível sim você estar saindo de uma situação financeira, mudando o degrau da sua vida, da sua família. Eu acho que isso é mais incrível, né? No Brasil, infelizmente, a gente carece muito de educação financeira, né? E muita gente pensa em investir é algo para rico, não, eu preciso ter um determinado patamar. E não, isso não é possível, né? Assim como eu passei pela trajetória de consultoria, mostrar para a pessoa que mesmo começando com um valor baixo, ela consegue mudar a trajetória dela e que o maior aliado, o melhor amigo dela é o tempo, isso é algo incrível, né? Então, assim como no consórcio, também é necessário um tempo, porque para você planejar a aquisição do seu bem, para você fazer uma alavancagem patrimonial, e no investimento é da mesma forma. Então, o tempo ele faz com que aquela bola de neve venha crescendo, juros sobre juros. Então, é algo fenomenal, realmente ir galgando ali os patamares, né? Com certeza, é o famoso de grão em grão. Isso aí. Próxima pergunta, William. O mundo dos investimentos mudou muito nos últimos anos. Como você enxerga o cenário financeiro hoje, principalmente no Brasil? O cenário do mercado financeiro, assim como o consórcio, né, João, mudou muito. O mercado financeiro hoje é muito mais democrático, né? E te respondendo um pouquinho como que a gente vê o Brasil, de certa forma a gente está passando por um momento, vamos dizer assim, delicado, né? Onde a gente está com um grande problema fiscal no Brasil e a gente viu quarta-feira agora teve uma reunião do Copom e a taxa Selic se manteve em 15% e não tem perspectiva de corte, pelo menos até ali março, abril do ano que vem. Justamente isso devido ao temor fiscal, o gasto excessivo, né, por parte aí do governo. Então, para quem é investidor de renda fixa, é algo muito bom. A Bolsa também, de certa forma, performou muito bem aí nas últimas 2 semanas, devido ao corte de juros lá fora, né, nos Estados Unidos. Mas a gente está num cenário aí um pouco caótico, um pouco ainda conturbado, né? Sim, com certeza. Eu vi sobre a taxa Selic através do seu Instagram. Legal, legal. William, aproveitando, nem estava aqui no roteiro, mas isso impacta a taxa Selic a 15%? Ela impacta no consórcio?
Impacta diretamente, João. No consórcio em si, não tanto, mas impacta no financiamento. Então as pessoas buscam mais o consórcio. Por quê? Se a Selic ela está 15% hoje, isso significa que é uma referência quanto o investidor de mercado de renda fixa vai ganhar. Então ele vai buscar rentabilidade ali próximo a 15%, que é o benchmark que a gente chama. Sim. Então, se o banco ou a instituição financeira está pagando para o investidor 15%, na outra ponta que ela vai estar emprestando para um financiamento, ela vai ter que subir a taxa de juros do financiamento. Então, se você bater hoje na porta de qualquer instituição financeira, você vai ver que os juros estão mais altos do que há 3 anos atrás, por exemplo. E se a gente jogar para 10 anos, então nem se compara. Com certeza, com certeza. Então, com isso, você me diz que é benéfico fazer o consórcio? Exatamente, João. O consórcio, como todo mundo já sabe, ele não tem juros, né? Ele tem uma taxa administrativa ali que é muito menor do que os juros e é uma taxa administrativa fixa, que você já sabe quanto você vai pagar. Então, vale muito a pena. Você vai pagar hoje 2, 3 vezes o valor financiado e no consórcio ali você vai ter apenas a taxa administrativa e pequenas correções ali a depender do seu grupo, né? Sim, até porque precisa de alguém para administrar todo o grupo. Exatamente. Próxima pergunta, agora dentro do roteiro. Com tantas informações e ofertas de produtos no mercado, o que o investidor precisa ter em mente para tomar boas decisões? Uma boa pergunta, João. É um pouquinho complexo de responder, porque eu costumo falar, não existe produto do mercado financeiro ruim, existe perfil de investimento. Provavelmente, vocês que estão aí já viram falar, um amigo meu já perdeu dinheiro com ação. E se não for feito de forma correta, vai perder dinheiro sim, tá? E a pessoa tem que entender que a renda variável, como o nome já diz, ela tem variações. Então, que possibilita ganhar muito dinheiro, mas também tem um lado negativo que tem o risco de perda. E aí vai depender do seu perfil, se você é mais agressivo ou não, se você tem mais tempo para investir ou não. Mas a gente tem investimentos hoje, João, amplamente, tá? Que vai de extremamente ultra seguros, tá? Até investimentos extremamente arrojados, como derivativos, criptomoedas. Então o mercado realmente está muito amplo. Eu costumo falar que o pilar do investimento são 3, tá? Então a gente tem liquidez, rentabilidade e segurança. E é muito, muito difícil você ter os 3 pilares no mesmo investimento. Então você que está pretendendo começar a investir, você tem que escolher os 2 principais que você preza. Então se você tem rentabilidade e liquidez, provavelmente você não tem segurança. Se você tem segurança e liquidez, provavelmente você não tem uma rentabilidade tão boa. Então você tem que pesar como investidor o que é fundamental para você e aí os consultores te ajudam a traçar a melhor estratégia de investimento. Que aula, hein? Obrigado. Bom, vamos lá. Muita gente ainda acha que investir é coisa para quem tem muito dinheiro. Como quebrar esse mito? Eu já falei um pouquinho, né, João? Infelizmente, muita gente tem esse pensamento e deixa de investir justamente por isso, né? E não é verdade. Provavelmente todo mundo tem aquele tio ou aquele avô que começou a investir ali pouquinho, conseguiu comprar o primeiro imóvel, né? Então as pessoas antigamente gostavam mais de investir realmente em imóvel também. E aí comprou o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje ele está extremamente bem de vida, né? Então, tanto para o consórcio como para o investimento, o importante é você começar. No consórcio hoje, né, como eu também trabalho na área de consórcio, a gente tem investimentos, né, João, a partir de R$260. Muita gente às vezes acaba saindo gastando mais do que isso. No mercado financeiro, a gente tem ali investimentos a partir de R$100, até menos, tá? Se você quiser comprar ali, por exemplo, um FII, mas eu estou falando aí fundos de investimentos, CDBs, a gente já possibilita a compra desses títulos, desses papéis, a partir de R$100. Sim. Então, isso é muito amplo hoje, realmente está muito fácil de se investir. E
isso muda a vida das pessoas, tá? Por que que eu falo isso? Ontem obviamente, eu fiz a simulação para um cliente, ele investindo R$ 500 por mês, aí no longo, ele é uma pessoa jovem ainda, que começou agora a trabalhar, a conquistar, né, o seu patrimônio, investindo R$ 500 por mês, ele pretende se aposentar ali perto dos seus 60 anos, então durante 30 anos ele atingiu patamares aí milionários, tá? Eu não me lembro agora valores exatos de cabeça, mas era algo muito superior aí a R$ 1 milhão, era bem superior mesmo. Então, é aquele ciclo que eu te falo. Tem até um ponto que fala que a metade de você conquistar R$ 1 milhão não é 500 mil, e sim R$ 100 mil. Porque se você leva 5 anos, supondo, para conquistar R$ 100 mil, ou 10 anos para conquistar R$ 100 mil, se você dobra o tempo, você bate um patamar de R$ 1 milhão. Porque aquele famoso juros compostos no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, aqui os juros é juros sobre juros para os investidores. Então, se você hoje colocou R$ 100 e mês que vem ele virou 101, no próximo mês ele vai render sobre o 101, então ele vai virar ali 102,10 e assim por diante. Quando você atinge 100, 200, 500 mil reais, é a mesma coisa, o cálculo é o mesmo. Então isso possibilita as pessoas a chegarem em valores astronômicos. Sim, primeiro é aquela barreira dos 100 mil. Depois você vai chegar nos 200 mil, é muito mais fácil. Exato. E assim vai. William, próxima pergunta. Você que vem de um background técnico e financeiro, como enxerga o consórcio como ferramenta de investimento? João, assim como os investimentos passaram por uma democratização, o consórcio ele passou aí por algo fenomenal, uma estrutura muito boa, né? Com certeza. Hoje a gente tem assunções, a gente tem a possibilidade de venda da carta contemplada de uma forma muito rápida, muito fácil. A gente tem as alavancagens patrimoniais, aquisição inclusive de imóveis em leilão, né? E isso aí trouxe uma possibilidade de alavancagem patrimonial muito interessante, tá? Até eu tenho um projeto que desenvolvi com alguns colegas, que é o projeto 12x16, que você também conhece e estudou esse projeto. Sim, sim. É um projeto muito interessante, até se vocês quiserem conhecer mais, procurem a gente. Mas com o consórcio possibilita o quê? Eu antecipar, por exemplo, aqueles 30 anos de investimento para um tempo menor. Onde esse projeto 12x16, ele multiplica seu patrimônio em até 16 vezes, num período ali de 12 a 15 anos, né? Então, é algo muito interessante, principalmente para aquela pessoa que às vezes já está ali com seus 45, 50 anos e olha para trás e fala, nossa, eu não me programei e agora eu vou depender do governo na minha aposentadoria. A gente sabe que com o salário mínimo hoje você praticamente não compra nada, né? Então a gente consegue, com o mercado financeiro tradicional, a gente não conseguiria, por exemplo, a gente conseguiria atingir um patamar legal, mas não conseguiria aposentar essa pessoa. Já com a ajuda do consórcio como ferramenta de alavancagem patrimonial, a gente consegue ainda trazer a aposentadoria para essa pessoa. Com certeza. Foi até tema que eu coloquei nas duas últimos vídeos que eu fiz, tanto do Transparência Financeira, quanto uma chamada Transparência Financeira também. Bom, William, próxima pergunta, ela interliga de 3 diretos, mas vamos por partes. O que diferencia o consórcio de outras formas tradicionais de investimentos, como renda fixa ou variável? João, o consórcio, inicialmente ele começou pela compra de aquisição de bens, né? Então, iniciou-se ali no Banco do Brasil, onde um grupo de funcionários queria comprar carro, depois compra de aquisição na época de inflação muito alta, compra de aquisição de eletrodomésticos e tudo mais. Então, inicialmente ele começou com esse princípio. Então, ele ainda traz algumas características desse ponto, né? Já quando a gente fala de renda fixa, apesar de ter ali emissões bancárias, emissões privadas, mas generalizando um pouco mais, a renda fixa ele tem esse nome porque o ganho que você vai ter, ele é fixado, seja fixado a um benchmark, a um CDI, por exemplo, ou pré-fixado, realmente fixado a um valor. E de forma geral, eles são de certa forma mais seguros, tá?
Obviamente que tem exceções ali, aí teria que ser uma conversa um pouco mais aprofundada, mas em linhas gerais, a renda fixa é um pouco mais seguro, a renda variável ele possibilita um ganho maior, porém, como o nome já diz, ele tem as suas variáveis, né? Então, ele tem seu momento ali, né, de gain e de loss, enfim. Já o consórcio, falando como investimento agora, ele é um investimento não tradicional, tá? Até por isso ele é regulamentado pelo Banco Central e não pela CVM, que é o título de Comissão de Valores Mobiliários, né? Porque você pode sim fazer uma poupança, né, onde você poupa todo mês ali. E o legal do consórcio, eu acho que, querendo ou não, é como o boleto que vem ali para você pagar, a forma de investimento dele é o boleto. E o boleto que você vai pagando, ele faz com que você tenha uma disciplina de começar a poupar. Então isso talvez leva você para outros tipos de investimento. Sim. Né? E a parte do investimento do consórcio é quando você faz a venda da carta ou quando você até mesmo pega ali, é contemplado e deixa o dinheiro ali rendendo através das correções, né, através do Tesouro Selic, que ele vai ficar atrelado. Então você vai ganhar um patrimônio em cima de um dinheiro que teoricamente você ainda não tem, porque é uma carta de crédito. Então é um investimento não tradicional, extremamente seguro, que funciona muito bem para as pessoas, tá? Principalmente está iniciando aí com o seu primeiro investimento. Concordo plenamente. É como que eu falo, muitos dos meus clientes, eles são investidores, entraram no consórcio como forma de investimento, e eu sempre explico isso para ele. É esquecer a forma como recebe aquele pinga-pinga, né, de todo mês caindo na sua conta ali, o dividendo. E sim o consórcio, quando ele não tem aquele pinga-pinga de todo mês, mas quando ele vem naquela pancada de uma vez. Que Exato. Os meios tradicionais ali, né, por exemplo, hoje se você abre uma conta nas principais corretoras aí que a gente tem aqui no Brasil, você vai ver o seu saldo ali atualizando, né, todo dia. Então, não é nem mês a mês, ele atualiza todo dia, diferente da poupança, por exemplo. E no consórcio não, né? Você vai aportando dinheiro, mas quando você é contemplado, igual você falou, vem todo o dinheiro de uma vez. E aí sim você vê o seu lucro. Vamos para a próxima, João? Vamos para a próxima. Próxima pergunta: dá para usar o consórcio de forma estratégica, não apenas para comprar um bem, mas para gerar renda e oportunidade? Dá sim. Quando a gente fala em geração de renda, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com as estratégias que se tem. Por quê? Ou a gente tem que casar o consórcio junto com uma operação financeira, caso você queira realmente liquidez, vamos falar assim, dinheiro na mão. Então você tem que casar essa operação, onde você traz o dinheiro do consórcio para um mercado financeiro, por exemplo, ou para um banco que você trabalhe. Já tem outras possibilidades, é que você adquirir ali o seu imóvel e aí você está alugando ele, fazendo Airbnb, e aí tem aquele famoso ditado, né? Você já viu alguém ficar pobre investindo em imóveis? Eu também desconheço. Então é um dos investimentos mais seguros que tem, e isso te traz uma renda passiva, né? De certa forma, porque, mas eu vou ter que me preocupar com um aluguel, com um inquilino, com a saída. De certa forma, sim, você vai ter que se preocupar, a não ser que você terceirize esse ponto, mas vamos supor que você fecha os contratos, pelo menos aqui na nossa região, os contratos são de 3 anos, então vai ter que ter uma preocupação ali a cada 3 anos, né? Então, de certa forma, também é uma renda passiva sim, tá? Entendi. Excelente, excelente. Seguindo, agora a última pergunta dentro dessas 3. Quais perfis de investidor se beneficiam mais desse tipo de modalidade? Do consórcio, você disse? Sim. Eu acho que todo mundo se beneficia, né, João? Mas eu vejo 2 públicos aí extremamente opostos que conseguem se beneficiar mais. Primeiro, são grandes empresários, tá? Quando eu falo grandes empresários, os empresários mesmo que têm patrimônios aí de 6 dígitos para cima, 7 dígitos para cima. Sim. Por quê? Porque essa pessoa ela tem caixa para contemplar.
as cartas de forma mais rápida. Então ela consegue fazer uma alavancagem patrimonial, ela consegue fazer uma venda de carta, ela consegue adquirir um número de cartas maiores dentro de um grupo, aumentando assim a sua chance de contemplação. E aí outro público que eu vejo também que se beneficia muito é o público, vamos dizer assim, um pouco mais carente, que tem um pouco menos de recurso. Por quê? Igual eu te falei, no mercado financeiro tradicional, você possibilita investir a partir de R$ 100? Sim, tá? Você consegue investir. Só que você vai ter que depender daquele tempo. Então, de 30 anos, 40 anos, você está falando tempos longos realmente, tá? Se você vai investir um pouco. E muita gente não tem esse tempo. Então, com o consórcio, você vai conseguir investir ali R$ 200, R$ 260, e você vai ter um salto, quando você contemplar, de patrimônio muito grande. Porque você já vai sair ali, vamos supor hoje, que você tenha, sei lá, R$ 5.000. Você pode ofertar algumas modalidades de lance, mas vai ser um pouquinho mais difícil de contemplar com esse valor. Porém, quando você for contemplado ali, né, seja através dos lances que não despendam de você tirar dinheiro do seu bolso, né, vamos dizer assim, os lances baratos, né, que são o próprio sorteio, ou o lance embutido, você vai sair de um patrimônio ali de 5 mil para 80 mil, 60 mil, 100 mil reais, pagando 200 e poucos reais por mês. Então isso faz com que também mude a trajetória dessas pessoas. Tá? Então são esses dois públicos que são completamente opostos, que eu acho que são os que mais beneficiam com a modalidade de consórcio. Tá? Mas apesar de que o consórcio é para todo mundo, eu acho que isso é um produto muito universal. Consórcio é para todos, mas eu também tenho o mesmo pensamento que o seu com relação ao consórcio, e as pessoas, né, podem todos investir, mas a pessoa com maior recurso tem um maior aprimoramento também, devido ao número também de cartas que podem ser compradas. Isso, eu até gostaria de complementar. Talvez algumas pessoas se perguntem agora, falem assim, mas então eu vou concorrer com o cara ali que tem patrimônio milionário, ou que tem um grande dinheiro guardado? Não, porque as modalidades de contemplação são individuais, então se você concorre com uma modalidade, você não concorre com a outra, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. E a gente também pode diversificar os grupos, né? Porque a DMCOM, ela tem diversos grupos com diversas características. Então tem o grupo ali para o investidor que tem a oportunidade de dar o lance, tem o grupo para a pessoa que é investidor e não tem a possibilidade de dar o lance, tem o grupo para a pessoa que quer comprar o seu imóvel. Então, cada grupo tem uma característica. Consórcio não é tudo igual, né, João? Você está aqui com a gente, você consegue dizer exatamente isso. Sim, sim. Tem para todo mundo, tem de formas diferentes, grupos diferentes, regras diferentes. Isso possibilita todos ali terem um melhor aproveitamento. Exatamente. Obrigado. William, qual o maior erro que você vê as pessoas cometerem quando o assunto é investir, seja em consórcio ou em qualquer outro produto financeiro? João, meu amigo, a gente tem um problema muito grande quando a gente fala disso, tá? Porque, principalmente no mercado financeiro, agora deixando um pouquinho de lado o consórcio, o mercado de assessoria, de consultoria no Brasil, infelizmente, entrou muita gente desqualificada, sem profissionais não tão capacitados. Isso queimou um pouco a categoria. Então as pessoas tentam ou acham que é muito caro esse processo, tá, de consultoria. Então, o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo é investirem sozinhos. Isso não é errado, não é. O importante é que você comece. Mas se você tiver uma pessoa de confiança ao seu lado, uma pessoa que traga essa referência e seja um bom profissional, ela vai te impulsionar o seu ganho e muito, tá? E no consórcio não é diferente. Então acho que você precisa de um consultor para analisar o melhor grupo, para analisar as oportunidades de lance, porque é um pouquinho complicado. Muita gente fala assim, o meu assessor, o meu consultor falou para mim investir em ação. E talvez, ou ele não entendeu o seu perfil, ou talvez ele agiu realmente de uma má fé, vamos dizer assim. Então é importante que você procure um profissional que você confie, que esteja ali ao seu lado. Por quê? Essa pessoa é que ela vai te ajudar a desenvolver.
Você, João, antes de ser consultor da Demicon, você tinha outro trabalho, não tinha? Sim, sim. O que você fazia? Minha família tem um comércio na minha cidade de 49 anos. Você era administrador, né? Sim, administrador. Sou formado em administração, Aham. pós-graduado, mestrado. Você administrando ali a empresa da sua família, você tinha tempo para estudar para o mercado financeiro ou para o mercado de consórcio? Não, não tem. Não tem, pessoal. Pessoal, isso é algo muito complicado. Tipo assim, um médico não vai ter tempo, porque a especialidade dele é médico. Ali o chefe de cozinha, ele vai estudar para ser o melhor chefe de cozinha. Né? A enfermeira vai estudar para ser o melhor enfermeiro. Então todo mundo vai se qualificar na sua área. Tem muitas pessoas boas, tá, João? Que se tornam bons investimentos tendo outra profissão. Mas elas têm um tempo um pouco maior, um foco um pouco maior, mas levando em consideração o público em geral, não se tem tempo, porque você vai aproveitar com a família, você vai se qualificar para o seu emprego. Então, quando as pessoas estão doentes, elas vão ao médico, que é um especialista. Quando você quer vender o seu imóvel, você pode vender sozinho, mas você vai numa imobiliária que é especializada naquele segmento. Quando você, por exemplo, sei lá, você quer tomar um café de qualidade, você vai numa cafeteria especializada em café. Com certeza. Em vários pontos simples, a gente busca a especialização. E quando a gente fala em investimento, a pessoa acha que ela consegue fazer, e ela consegue, só que tem alguns percalços ali, por exemplo, detalhezinhos de impostos, detalhezinhos de geração de DARFs, de risco de produtos que talvez ela não parou ali para sentar para ler o escopo daquele produto. Então, William, investi num produto aqui que eu vi uma ótima rentabilidade. E aí, quando ela tenta resgatar, ela não sabia que tinha deságio naquele produto. Então, o papel da consultoria ali é muito importante. Assim, hoje em dia, você vê assim, várias pessoas ali em rede social e até mesmo em canal mesmo, em rede social no geral, que falam sobre investimentos, se acha assim, o especialista, mas talvez não tenha nem a formação para isso, né? Existe uma toda formação em cima. Tem os dois lados, tá, João? Tem pessoas ali na internet que são pessoas muito boas e entendem de fato o que estão fazendo, mostram a sua carteira publicamente, tá? E também tem outro lado, que muita gente que quer só se aparecer. Então, às vezes não é bem sucedido, ou é bem sucedido através da família, e aí fala que foi através dos investimentos. Correto. Praticamente quase toda semana alguém me procura para querer fazer uma parceria para que eu fale sobre investimento com essas pessoas. Eu pergunto a trajetória delas, né? Você conhece um pouquinho da minha trajetória, sabe as certificações que eu tenho, e eu vejo que a pessoa fala, não, William, principalmente no mercado de day trade é muito complicado, a pessoa compra as duas pontas, né? Compra e vende, opera nas duas pontas, e aí mostra só o resultado positivo. Então isso aí é algo que eu não fecho, eu acho que é algo imoral, né? Então eu não tenho parceria com ninguém, porque justamente as pessoas que me conhecem, eu trabalho por indicação, então as pessoas me indicam o meu trabalho e aí eu vou atender aquelas pessoas. Então eu acho que a transparência e o conhecimento ali a gente mostra no dia a dia mesmo, né? Bem bacana. William, que conselho você daria para quem está começando agora no mercado financeiro e quer construir prosperidade com inteligência e propósito? A gente está falando, João, um conselho que eu daria para um profissional que está iniciando no mercado financeiro ou para, por exemplo, um investidor que está entrando agora no mercado financeiro? Um investidor que está entrando agora no mercado financeiro. Eu acho que é você não ter ganância, tá? É você entender que esse processo realmente é uma escadinha, igual você falou, é de grão em grão, né? De grão em jão, até o nome do seu canal. Quando a gente busca uma rentabilidade muito alta, por exemplo, em derivativos, eu já tive resultado ali em algumas operações que eu puxei de 2.000%, tá? De 500%. Em derivativos isso é muito fácil de conseguir, tá? Esses resultados. Porém, tem um risco atrelado muito alto. Então, muita gente vê esses números, principalmente quando a gente falou ali de internet, muita gente mostrando operações de day trade, long short, enfim, que são operações muito boas, sim, desde que sejam bem feitos, tá? E aí ela vai buscar essas operações de maior retorno. E não.
ela entender que ela tem que dar um passo, atingir, se você está começando do zero mesmo, seu primeiro objetivo é você atingir 10 mil reais, tá? Possivelmente nessa trajetória do 0 a 10 mil, você vai ter que seguir um pouco mais sozinho, um pouco mais de informação de internet, porque hoje as consultorias, elas atendem um ticket um pouquinho mais alto, tá? E aí, depois que você tiver esse auxílio, aproveita ao máximo esse auxílio de consultoria, pergunta mesmo, tira dúvida, tenta entender o porquê que determinado produto descontou imposto de renda, outro não. Então, tenta entender o lucro líquido, o quanto aquela operação te entrega de resultado, o quanto isso vai te beneficiar lá no futuro, porque, por exemplo, tem muita gente que me procura como uma parte de sucessão patrimonial. William, eu tenho um determinado dinheiro aqui, e se eu for pelos meios tradicionais, né, de sucessão ali de inventário, eu vou perder muito dinheiro. O que eu posso fazer? Então a gente já vai desenhando essa estratégia para a pessoa, né, daqui o que vai acontecer quando ela for passar esse patrimônio para o filho dela daqui 10, 15, 20 anos. Então realmente é ir galgando cada etapa. Eu sei que vai bater ansiedade. Fala, nossa, eu coloquei aqui 100 reais e parece que não rendeu nada. Mas acredite, tenham constância, tenham foco, não desistam que vocês vão chegar em situações e valores que vão mudar a realidade de vocês, tá? Excelente, excelente. Para fechar, se você pudesse resumir o consórcio em uma frase, como investidor e como profissional, qual seria? Uma frase. Deixa eu pensar. Fica à vontade. Como investidor e como uma pessoa que trabalha na área. Isto. Como investidor, eu iria resumir que é algo fundamental, porque eu acho que todo mundo que tem investimento tem que ter um consórcio, seja para multiplicar o seu patrimônio, seja para quando você quiser adquirir algum bem, você não descapitaliza. Sim. Tá? E como uma pessoa que atua na área, eu falaria que o consórcio é um produto fenomenal. Eu acho que não tem palavra melhor para descrever, porque ele é muito amplo e a gente consegue fazer muita coisa com ele mesmo, tá? Vocês não têm noção o quanto o consórcio ele é amplo. Não é só para você comprar sua casa, não é só para você comprar o seu carro, tá? É um leque de opções. Eu costumo pensar e falar com as pessoas que os investimentos, ele é assim, é um leque também de opções. Com o consórcio, esse leque ele se torna assim. Exatamente. É muito bom. Eu acho que é um produto que todo mundo deveria ter, porque o consórcio ele é um complemento do investimento. Tá? É uma forma de investimento sim também, mas é um complemento aí para você atingir patamares ainda maiores. Ou o investimento é um complemento do consórcio. Pode ser, pode ser. William, muito obrigado mesmo por esse bate-papo, sabe que eu sou seu fã. Foi uma aula de finanças que tivemos agora, de conhecimento, com essa grande pessoa aqui que eu conheço e obrigado por tudo. Ô João, eu que agradeço o convite aí por participar dessa entrevista. O João é um colega da DMCon que virou um amigo, sim. Então me incentivou aí muito na trajetória da corrida. Para quem não sabe, comecei a correr também, então agora fico muito grato de poder participar dessa mesa redonda com você. E eu acho que, como eu sempre digo, João, eu acho que todo mundo tem que ter um consórcio, e quem faz o quê? Quem faz conta, faz consórcio. Vem você fazer com a gente também. Obrigado.